E aí, gente, tudo bom? Vamos para uma aula de arquivologia? Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e hoje eu falo com vocês um pouquinho sobre procedimentos gerais de protocolo. Gente, eu sinto dizer, eu sou muito sincera aqui com os alunos, que essa não é a aula mais legal de arquivologia que a gente vai ter. Então, é uma aula que exige bastante de vocês, que vocês precisam estar anotando a todo momento. Eu preciso que vocês estejam com a atenção aqui total comigo. Então, se você estiver fazendo qualquer outra coisa, larga tudo que você está fazendo, larga celular, rede social e vem pra cá, sabe? Então, é a aula inteira de conceito. Eu só vou dizer para vocês o que as palavras significam e essas palavras podem cair na prova de vocês e fazer com que vocês errem as questões. Então, não tem outro jeito, a gente tem que fazer leitura aqui de slide, é uma aula bem cansativa, mas eu quero que você esteja focado aqui comigo. Vamos rumo à sua aprovação, ao seu sonho aí, pelo cargo que você tanto deseja. Então, vamos falar aqui um pouquinho de protocolo antes da gente começar a nossa aula de hoje. O que é protocolo, gente? Já que a gente vai tratar de procedimento geral de protocolo. A gente tem 3 tipos de protocolo, mas hoje eu quero que vocês lembrem do meu primeiro significado aqui. Então, protocolo vai ser o serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Isso para nós é o protocolo, é tudo que envolve esses passos que eu acabei de dizer para vocês: recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. É desse tipo de protocolo que a gente vai falar na aula de hoje. Mas a gente sabe que protocolo pode ser também o número do registro do documento, e não é esse tipo de protocolo que a gente trata aqui hoje. Ou também o protocolo pode ser o nome daquele livro de entrada e saída de documentos dentro da repartição pública. Então, por exemplo, se você está num setor X, precisa mandar um documento para o setor Y, você manda aquele documento e tem um registro ali de que o documento foi entregue para a pessoa tal, no momento tal documento, enfim. Esse é um livrinho de protocolo. Também não é disso que a gente vai falar hoje, é do serviço de protocolo, ok? Então, vamos aí para os conceitos importantes dentro desse âmbito de protocolo que eu falei para vocês. Então, a gente vai ter várias palavrinhas, a aula é bem cansativa. Quero que você esteja aqui comigo, toda a atenção voltada aqui para nossa aula. Então, a gente tem a palavrinha anexação, que vai ser, então, a juntada de um documento avulso ou de um processo inteiro em caráter definitivo a outro processo, para dar continuidade a uma ação administrativa. Então, quando você precisa juntar um documento a outro processo de caráter definitivo, a gente tem, então, a anexação. A apensação, por sua vez, ela é um procedimento de juntada em caráter temporário. Então, olha aqui, ó, temporário e definitivo. A anexação é temporário e a apensação é... Epa, falei errado. Desculpa, volta aqui comigo. A anexação é definitivo e a apensação é temporário. Então, vamos seguindo aqui. Arquivamento é a guarda aí dos documentos, tanto avulso quanto em processo, né? Uma vez cessada a sua tramitação, findada a ação administrativa que determinou a produção do documento. Então, quando o documento ele já não está mais sendo utilizado com tanta frequência, ele vai ser arquivado aí. E a atuação de documentos avulsos para a formação do processo. O que é essa atuação? É o ato de reunir e ordenar os documentos avulsos recebidos em unidade protocolizadora. Essa palavra é difícil, né, gente? Visando a formação do processo. Então, é o ato de reunir esses documentos. É essa atuação de documentos avulsos para a formação de processo.
Esse aqui, o próprio nome já diz, é bem tranquilo da gente entender o que é. A classificação, então, é a atribuição de um descritor ou de um código a certos documentos, avulsos ou processos, resultantes de uma forma de função ou atividade, como forma de agilizar a sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso aos documentos. Então vejam como classificação já é um conceito mais amplo, envolve uma série de coisas aqui. Anota aí o conceito de classificação no seu caderno. Já a correspondência, gente, ela é um conceito também muito amplo e a gente precisa anotar ali várias espécies dela. Então, correspondência é toda a espécie de comunicação escrita que circula nos órgãos ou entidades, à exceção dos processos. Então, se não é processo, é correspondência. A correspondência pode ser interna, que ela é mantida entre as unidades do órgão ou entidade, ou ela pode ser externa, que é mantida entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Ok? Correspondência oficial é a espécie formal da comunicação mantida entre os órgãos ou entidades da administração pública federal ou destes para os órgãos públicos ou empresas privadas. Então vai ser uma correspondência oficial. A correspondência particular é uma espécie informal. Olha só, enquanto a oficial é formal, e esse é bem fácil da gente decorar, a particular é informal. Utilizada entre autoridades e servidores e instituições ou pessoas estranhas à administração pública. Se são estranhas à administração pública, elas são privadas. E aí aqui ó, eu tenho correspondência recebida e expedida, que eu quero que você não confunda com correspondência interna e externa. Então, olha lá, correspondência recebida é aquela que tem origem interna ou externa, recebida pelo protocolo central ou setorial do órgão ou entidade. A correspondência expedida, então, por sua vez, é a expedição, é a remessa da correspondência interna ou externa no âmbito da administração pública federal. Desapensação, gente, é a separação de processos anteriormente juntados a outro processo por apensação. Então, quando ocorreu uma apensação que tinha um caráter temporário, lembram? Você vai fazer a desapensação quando ela não precisar mais estar ali, quando ela não for mais útil àquele processo. O desarquivamento é o retorno de documento avulso ou processo à tramitação quando houver necessidade de continuidade da ação administrativa. Então, a gente arquiva um documento porque ele não está mais sendo utilizado, mas a gente pode desarquivá-lo quando houver necessidade. Então, desentranhamento é a retirada de folhas, documentos de um processo de forma definitiva mediante justificativa. Então, desentranhamento é definitivo. Desmembramento, também retirada de folhas de um processo de forma definitiva mediante justificativa. Até aqui tá igual, né, gente? Com o objetivo de formar um novo processo. Então, se desmembra um processo para montar outro. O despacho, gente, para a galera do direito aqui vai lembrar do despacho do juiz, que é então a forma pela qual a autoridade competente dá continuidade a uma ação administrativa ou firma decisões em documentos avulsos ou processos. Então vai ser um despacho, quando a autoridade vai ali demonstrar a sua opinião, vai demonstrar ali uma decisão que não seja definitiva, né? Então, ó, é a forma de dar continuidade a essa ação, despacho.
Diligência, então, é o ato investigatório de pesquisa ou que visa esclarecer, averiguar ou completar uma informação equivocada ou incompleta em um processo. Então, quando você precisar de uma investigação para esclarecer alguma informação que esteja equivocada ou incompleta, é feita aí uma diligência. A distribuição, por sua vez, é a primeira tramitação do documento avulso ou do processo para o destinatário que ocorre dentro do órgão ou da entidade. Então, distribuição vai para o destinatário dentro do órgão ou entidade. Percebam que as palavras são muito parecidas, então eu preciso que você esteja atento. Documento, gente, e aí a gente tem várias considerações aqui para falar de documento. Documento, ele pode ser uma informação registrada, qualquer que seja o suporte. O suporte é onde ela é colocada, essa informação, que é, por exemplo, um disquete, o papel, uma forma digital, um CD, uma microfilmagem, não importa. Então aqui, ó, seja qual for o suporte ou o formato dessa informação. O documento, quando ele for um documento avulso, é uma informação que não está reunida e ordenada em um processo. Quando ele for um documento digital, é uma informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional. Digital, né, gente? A gente sabe aí hoje tranquilamente o significado dessa palavra. Então, se alguém falar documento digital na sua prova, eu tenho certeza que você não vai ter dúvida sobre o que é isso. Um documento híbrido. Então, híbrido, lembrem aí que vai ser constituído por duas partes. Então, vai ser um documento que vai ter uma parte digital e uma parte que não vai ser digital. Um documento ostensivo é um documento que pode ser avulso ou um processo sem qualquer restrição do acesso. Então lembra aqui, ó, ostentação, não tem restrição do acesso. Se a pessoa está ostentando, é que ela está mostrando para todo mundo. Não tem restrição no acesso. E o sigilo, então, gente? O sigilo, como o próprio nome diz, né? O conteúdo sofre restrição de acesso, conforme a legislação em vigor. E o EARC Brasil, gente? Ele é um modelo de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora e recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir a confiabilidade e a autenticidade, assim como a sua acessibilidade. O empréstimo, gente, o empréstimo vai ser a cessão temporária de documentos para fim de referência ou consulta, reprodução, que vai ser a nossa cópia, né? Pesquisa ou exposição. Então, esse é o empréstimo aí dos documentos. A espécie documental, então, é a divisão do gênero documental que reúne tipos documentais por seu formato. Olha aqui. Formato. As espécies documentais são definidas tanto em razão da natureza quanto à forma do registro que lhe deram aí os fatos. São exemplos de espécies documentais: a ata, a carta, o decreto, o disco, o filme, o folheto, a fotografia, o memorando, o ofício, a planta e o relatório. Folha do processo, gente, parece muito bobo isso, mas tem que saber. É a superfície laminar de papel, né, com formato definido, composto por duas faces. Então, a folha não quer dizer que é a página, e é isso que eu quero que vocês entendam. A folha é o papel todo, ela é composta por duas faces. Quando você quer falar da parte da frente ou da parte de trás dessa folha, você fala página. E aí, cuja numeração, se efetuada, ocorre em ordem crescente. Essa definição aplica-se exclusivamente para documentos avulsos ou os processos não digitais. Porque se a gente tem só o processo digital, é só páginas, né, gente? A gente não tem como ter a folha ali dentro do computador. O formato, então, é as características físicas de apresentação das técnicas de registro de uma estrutura de informação, conteúdo ou de um documento. A gente acabou de falar disso.
E o formato de arquivo é a especificação de regras e padrões descritos formalmente para a interpretação dos bits constituintes de um arquivo digital. Então, o formato do arquivo, pensa em arquivo digital, que vai ser aqui, por exemplo, né? O PDF, o GIF, o JPEG, por aí vai. A juntada é a união de processos a processo ou de documento avulso a um processo. Então, se eu quero juntar um processo a outro, juntada. Se eu quero juntar um documento a um processo, juntada. Realiza-se aí pela anexação ou pela apensação. A apensação, eu quero que vocês lembrem que é temporário e a anexação já é em caráter definitivo. Ajuntada por anexação. União em caráter definitivo, olha aqui, ó, anexação, acabei de falar para vocês, definitivo, e irreversível dos documentos avulsos ou processos a outro processo, desde que referentes ao mesmo interessado ou assunto, visando dar continuidade a essa ação administrativa. Ajuntada por apensação, então, por sua vez, vai ser a união em caráter temporário de processo a outro processo, destinado ao estudo, à instrução e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes e servir de documento elucidativo para instrução deste, pertencente a um mesmo interessado ou não. Então, o número de folhas é a numeração atribuída às folhas de um processo não digital. Então, olha aqui, ó, não digital, que aí você precisa colocar o número nas folhas ali, né? Página do processo é cada uma das faces da folha de papel. Acabei de conversar isso com vocês. E a peça do processo é o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Então, é o documento, ó, é uma peça daquele processo. A procedência é a instituição que originou o documento. E o processo, então, vai ser o conjunto de documentos avulsos oficialmente reunidos e ordenados no decurso da atividade administrativa que constitui uma unidade de arquivamento. Então, o processo vai ser aqui, basicamente, o nosso conjunto de documentos. O processo híbrido. Processo híbrido, igual que eu falei para vocês, ó, digital e não digital. Então, constitui um processo de documentos digitais e não digitais, reunidos oficialmente no decurso de uma ação administrativa que formam uma unidade conceitualmente indivisível. Então, não é porque tem uma parte do processo que é digital e a outra não, que são dois processos. Eles formam aí uma unidade. O processo acessório, então, gente, é o processo que, no procedimento de juntada, apresenta matéria indispensável à instrução de outro processo. Então, grifa aqui, ó, apresenta matéria indispensável à instrução de outro processo, e esse outro processo vai ser, então, o nosso processo principal. O processo acessório é outro processo que tem informações, que guarda informações que são úteis ao processo principal. O processo principal é o processo que, pela natureza da sua matéria, assume o papel aí de processo principal, quando exigir juntada de um ou mais processos como apoio à sua decisão. O protocolo central. O protocolo central é aquele, então, realizado junto ao órgão, uma unidade encarregada dos procedimentos com relação às rotinas de recebimento e expedição de documentos. Então, eu quero que vocês lembrem o seguinte: a gente vai ter vários órgãos ali, vários setores dentro da administração pública. Então, você está trabalhando lá numa entidade e aí você tem o jurídico, o marketing, o administrativo, o compliance, etc. Todos esses vão procurar ali um setor de protocolo central, ok? E aí, você tem um protocolo setorial, que vai ser por setor. Então, a gente esquece daí esse desenho aqui e a gente pensa o seguinte, que o jurídico tem um protocolo setorial, porque é um setor. O administrativo tem outro, o marketing tem outro, o compliance tem outro.
Então, é por setor que acontece esse tipo de protocolo. Então, aqui, ó, protocolo setorial é a unidade localizada junto aos setores específicos dos órgãos ou entidades, encarregado de dar suporte às atividades de recebimento e expedição de documentos no âmbito da área a qual se vincula ou tem a finalidade de descentralizar também as atividades do protocolo central. Registro, gente, é o cadastramento de informações com o objetivo de controlar a tramitação dos documentos, avulsos ou processos produzidos e recebidos em órgão ou entidade. Então, é o cadastramento aí dessas informações. E o sistema informatizado, como o próprio nome diz, trata-se aí de um ambiente digital que processa eletronicamente um conjunto de dados intelectualmente organizados. Tem que estar organizado para ser arquivo, lembram? Então, tem que estar organizado. Suporte é a base física sobre qual uma informação é registrada. Acabamos de conversar sobre isso. Termo de abertura de volume é um conjunto de informações registradas. Então, o termo é para fazer um registro no início de um volume de um processo, com o objetivo de validar o novo volume do processo. Termo de desentranhamento, galera. Conjunto de informações registradas com o objetivo de validar folhas de um processo que foram, anexadas indevidamente ao mesmo. Então, desentranhamento aqui vai ser para tirar do processo aquilo que foi anexado de modo indevido. Então, precisa ter um termo, isso precisa ser registrado. Termo de desapensação vai ser as informações registradas aí com o objetivo de validar a separação do processo apensado a outro. E aí aqui, ó, é termo de desmembramento. A gente acabou de falar de desentranhamento e agora vamos para o desmembramento. É um conjunto de informações registradas com o objetivo de validar a retirada de folhas de um processo para formar outro. E o termo de encerramento de volume é o conjunto de informações registradas no final do volume do processo, registradas com o objetivo de validar o encerramento daquele volume de processo. O termo de juntada por anexação. A anexação é definitivo, lembra? É o conjunto de informações registradas com o objetivo de validar a união definitiva do processo a processo. Então, aí a gente tem também o termo de juntada por apensação, que é o temporário. E aí a gente tem um conjunto de informações registradas com o objetivo de validar a junção provisória, temporária, do processo a processo. E termo de retirada de folha ou peça. É a nota utilizada para registrar a retirada de folha ou de peça do processo, que pode ser feita aí por intermédio de carimbo específico. Então, eu quero que você anote no seu caderno. Termo de retirada de folha ou de peça pode ser feito por carimbo específico. Carimbo específico. Termo de ressalva. É uma nota utilizada para informar que a peça foi retirada do processo quando do ato da anexação. Isso é, ao proceder à anexação, foi constatada a ausência de uma peça e pode ser aí por intermédio também de um carimbo específico. Anota então, por favor, termo de retirada de folha ou peça e termo de ressalva pode ser realizado por carimbo específico. Tipo documental. Então, é a divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características comuns. No que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica de registro. São exemplos de tipos documentais, gente. Planilha contábil, planta arquitetônica, termo de convênio, instrução normativa, portaria de designação, carta patente, decreto sem número, decreto-lei, decreto legislativos e por aí vai. Então, são todos tipos documentais.
Tramitação é o curso do documento, desde a produção ou recepção até o cumprimento de sua função administrativa. Também é considerado aí como movimentação. Então anota no seu caderno, tramitação, bem tranquilo, é igual a movimentação. Unidade administrativa. Unidade formal integrante de um órgão ou entidade criada por um instrumento normativo. Esse aqui também, o próprio nome já diz para nós, não tem grandes problemas aí. Unidade de protocolo, gente, é a unidade administrativa encarregada do recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos avulsos ou processos. Vocês lembram quando eu comecei a aula o que eu falei de protocolo? Então, se você sabe o conceito lá de protocolo, que é o serviço encarregado, então, do recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos, a unidade de protocolo vai ser a unidade administrativa encarregada desse tipo de serviço. E a unidade protocolizadora, olha que pegadinha que pode ter na sua prova. Protocolo com protocolizadora. Olha como é difícil a palavra, mas você pode confundir na sua prova. Então, a unidade protocolizadora, por sua vez, é a unidade administrativa encarregada do recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos, avulsos ou em processos, e aqui a gente tem a mesma coisa, né? Da unidade de protocolo. Bem como responsável pela autuação de documentos avulso para a formação de processos e pela distribuição de número único de protocolo, que vai ser o NUP, aos documentos avulsos ou processos. Percebe que a unidade protocolizadora ela tem funções a mais do que a unidade de protocolo? Então, olha aqui, ó. Protocolizadora é um nome maior do que unidade de protocolo. E aí a gente lembra que ela tem mais atribuições. E o volume, então, e a nossa última palavrinha da aula de hoje, vai ser a subdivisão de um processo. E aí a gente lembra de volume de livro, né, gente? Quando a gente tem o volume do livro, a gente está tratando aí do mesmo assunto, mas em vários volumes, porque não coube tudo num só. Então a gente vai ter uma subdivisão daquele assunto. E ufa, espero que vocês tenham conseguido anotar tudo. O slide fica disponibilizado aí para vocês. Se vocês quiserem conversar comigo sobre essa aula, comentar alguma outra coisa sobre arquivologia, me procura aí nas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, como Prof. Mariana Moreira Neves. E eu estou à disposição de vocês. Sei que a aula foi cansativa e eu te dou os parabéns por você ter conseguido terminar ela aqui comigo. Então, bons estudos e boa sorte, gente. Até mais!